Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise assim bem aprofundada de um tema que está dando o que falar: o mercado de carbono na África. Sabe, muita gente vê o continente como a grande promessa, né? A próxima fronteira da economia verde. Falam num potencial aí na casa dos trilhões de dólares, só que tem um paradoxo muito claro. Esse potencial todo parece que não decola, sabe? O dinheiro não está chegando como deveria e a razão que todo mundo aponta é uma crise de confiança, bem séria. Então, nossa conversa hoje é para entender isso, por que essa confiança foi para o espaço e, o mais importante, o que está surgindo de alternativa para destravar isso. A gente vai mergulhar numa análise da CarbonFi que aponta uma solução vinda de baixo, sabe? Dos ecoempreendedores locais. E vamos pensar juntos, que lições isso traz para o Brasil? Bora lá investigar. Então, o começo de tudo é essa contradição, né? A África com recursos naturais imensos, potencial gigante para tirar carbono da atmosfera, mas os investimentos em projeto de carbono não deslancham. A análise é bem direta ao dizer crise de confiança. O que exatamente criou essa desconfiança toda? Essa é a pergunta-chave, né? E a resposta, pelo que a análise mostra, está muito ligada ao jeito que os projetos de carbono foram feitos por muito tempo. O foco era quase que só em megaprojetos, sabe? Áreas gigantes de conservação, reflorestamentos enormes. E muitas vezes quem tocava isso eram organizações de fora, grandes empresas estrangeiras. A intenção, claro, no papel era boa: combater mudança climática, gerar crédito de carbono. Mas na prática, na hora de fazer acontecer, muitos desses projetos não trouxeram benefício real, sabe, concreto para as comunidades que moravam ali. Pelo contrário, né, em vários casos esses projetos acabaram até limitando o acesso do pessoal aos recursos naturais que eles precisavam para viver. Ou pior, né, teve caso de gente sendo deslocada. Isso, claro, gerou um ressentimento, um ceticismo muito grande. E foi aí que surgiu esse termo, um termo bem forte, né? Colonialismo de carbono. Ele descreve justamente essa sensação de que os benefícios, o dinheiro dos créditos, o controle dos recursos ia quase tudo para fora, para os investidores, para os consultores, para quem comprava crédito lá no norte global. Enquanto isso, as comunidades locais ficavam com o ônus, né? O custo social, ambiental, sem participar direito das decisões nem dos lucros. Essa percepção ela acabou com a base de confiança, que é essencial para o mercado funcionar direito, de forma justa, sustentável. Nossa, essa descrição do colonialismo de carbono é realmente forte, ajuda a entender a dimensão do problema. Mas assim, a análise não fica só no problema, né? Ela aponta para uma mudança de direção, tipo um contramovimento. No lugar desses projetos gigantes que geraram desconfiança, o que está surgindo agora? Exatamente. A análise mostra essa virada de chave, uma aposta num modelo bem diferente. O foco nos ecoempreendedores locais. A gente está falando de uma nova geração, sabe? Homens, mulheres, empreendedores que estão criando soluções inovadoras. Muitas vezes com base tecnológica, mas sempre muito conectadas com a realidade, com a necessidade das suas comunidades. É o que chamam de movimento grassroots. É uma palavra em inglês que significa tipo raízes da grama, né? Algo que brota de baixo para cima, da base mesmo. A filosofia é o oposto dos megaprojetos. Em vez de uma coisa só, enorme, centralizada, a ideia é criar um ecossistema com milhares de projetos menores, mais ágeis, inteligentes, com alto impacto social e ambiental. E o principal, liderados por quem conhece o lugar, a cultura, os desafios. E que tipo de projeto é esse, na prática? A análise dá exemplos dessa abordagem nova? Dá sim, e os exemplos são ótimos para mostrar essa diversidade, essa criatividade local. Um caso que falam muito é o de startups que distribuem fogões limpos ou fogões mais eficientes. Parece simples, né? Mas o impacto, quando você soma tudo, é gigante. Em muitas comunidades rurais na África, o pessoal ainda cozinha com lenha, em fogão improvisado. Isso causa desmatamento e também problemas sérios de respiração por causa da fumaça dentro de casa. Afeta principalmente mulheres e crianças. Esses fogões novos reduzem muito o uso de lenha e a poluição dentro de casa.
Cada fogão é um pouquinho, mas milhares deles juntos reduzem emissão e melhoram a saúde pública. Faz todo sentido. Outro exemplo forte vem da agricultura. Tem empresas locais trabalhando com pequenos agricultores para ensinar práticas de agricultura regenerativa, sabe? Coisas como plantio direto, rotacionar a cultura, integrar lavoura com pecuária e floresta. Isso recupera o solo, faz ele segurar mais água e, o mais importante para o clima, sequestra muito carbono da atmosfera. Guarda no solo, de forma segura. E além do clima, isso deixa o agricultor mais forte contra a mudança climática, pode até aumentar a produção, a renda dele. Super interessante. E tem um terceiro exemplo fascinante. Negócios que pegam resíduo agrícola, tipo casca de arroz, bagaço de cana, resto de poda, e transformam em biochar. O biochar é basicamente um carvão vegetal feito num processo com pouco oxigênio, a pirólise. Ele é ótimo para o solo, melhora a estrutura, ajuda a reter nutriente, água, mas o mais legal, pensando no clima, é que o carbono no biochar é super estável, fica lá no solo por centenas, talvez milhares de anos. É um jeito de tirar carbono da atmosfera por muito, muito tempo. Esses exemplos são ótimos. Mostram soluções bem pé no chão, né? Com benefício para todo lado. E imagino que isso volte naquela questão central da confiança, certo? A ideia é que nesses modelos, o benefício para a comunidade é mais direto, mais fácil de ver. Precisamente. A grande vantagem desse modelo mais descentralizado, liderado localmente, é que os co-benefícios sociais, econômicos, de saúde, são muito mais palpáveis, mais imediatos para quem está envolvido. Não é um lucro abstrato que vai para longe. É a conta de luz que baixa com o painel solar comunitário. É a colheita que melhora. É a saúde da família que fica melhor com fogão novo. Isso cria legitimidade, sabe? Engajamento local. E pensando estritamente no mercado de carbono, como fica a credibilidade? A verificação da redução de emissão, da remoção de carbono. É mais fácil checar o impacto real nesses projetos menores? Esse ponto é crucial. E a análise diz que sim. A escala menor, essa integração com a comunidade permite um monitoramento, reporte e verificação, o famoso MRV, mais forte, mais confiável. O MRV é o coração de qualquer crédito de carbono, né? É o processo de medir o impacto real, quanto carbono saiu da atmosfera ou deixou de ser emitido, mostrar esses dados de forma clara e ter alguém de fora independente checando tudo. Em projetos menores, mais ligados à realidade local, fica mais fácil rastrear os dados, comprovar o que foi feito, evitar que se exagere no resultado. Entendi. Isso está ligado a outro conceito-chave, a adicionalidade. Para um crédito ser válido, o projeto tem que provar que a redução de emissão só aconteceu por causa do projeto, por causa do dinheiro do carbono, que foi algo adicional ao que aconteceria normalmente. Muitas vezes, é mais fácil e mais crível mostrar adicionalidade num projeto que muda uma prática concreta ali no local, tipo trocar o fogão velho pelo novo ou adotar uma técnica agrícola diferente, do que em certos megaprojetos, onde o cenário sem projeto é mais complicado de definir, às vezes até meio duvidoso. Essa facilidade de mostrar MRV bom e adicionalidade clara gera créditos vistos como de maior qualidade, com mais integridade. E é isso que o mercado voluntário está buscando cada vez mais. Entendi. Então, mais confiança local pelos benefícios diretos e mais confiança do mercado pela qualidade da verificação, da adicionalidade. Faz muito sentido. E na hora me faz pensar, essa história toda na África, essa virada para os ecoempreendedores de base, soa quase como um roteiro para o Brasil, não acha? A gente tem um potencial imenso em bioeconomia, no mercado de carbono, principalmente Amazônia, Cerrado, Caatinga, mas a gente também tem desafios parecidos, né? Com grandes projetos, com a necessidade de incluir as pessoas. A conexão é total e muito importante. O Brasil, assim como muitos países na África, tem essa característica. Um potencial enorme para soluções baseadas na natureza, para o ecoempreendedorismo local,
mas que, historicamente, ficou meio escondido por uma visão focada só nos números grandes, nos projetos gigantescos, seja de infraestrutura, de agronegócio ou até de conservação. A lição que parece vir da África e que a análise sugere que serve para a gente é que talvez o jeito mais eficiente e mais justo de construir uma bioeconomia que funcione de verdade, que inclua todo mundo, passe por valorizar e investir pesado nesse potencial empreendedor local. Imagina o que podia acontecer na Amazônia se tivesse mais apoio para negócio comunitário baseado nos produtos da floresta, tocado por indígena, por ribeirinho, gerando renda, mantendo a floresta em pé, a cultura viva, tudo liderado por empreendedor, por cooperativa local. A imagem é forte mesmo, mas a análise também fala de um gargalo, né? Um elo perdido, tanto lá quanto aqui, que impede essa visão de virar realidade em grande escala. E esse elo é o financiamento, certo? Por que é tão difícil para esses pequenos e médios ecoempreendedores conseguirem o dinheiro? Exatamente. O financiamento é o grande obstáculo. E a dificuldade vem de vários lados. Primeiro, o dinheiro grosso, os fundos de investimento grandes, os bancos de desenvolvimento, eles são feitos para analisar e financiar projeto grande, com muito dinheiro envolvido. Eles têm dificuldade para lidar com essa pulverização, essa diversidade de projeto pequeno. A análise de risco é outra, o custo para analisar cada projeto pode ser maior para eles. E tem mais. Muitos desses ecoempreendedores, principalmente os que estão em comunidade mais isolada, mais vulnerável, talvez não tenham histórico de crédito, não tenham garantia para oferecer, ou até falta o conhecimento técnico para fazer um plano de negócio super complexo que o banco pede. Falta o que chamam de capital paciente, sabe? Aquele dinheiro que entende que esses negócios demoram um pouco mais para dar retorno. Falta também apoio técnico, mentoria, para ajudar esses empreendedores na gestão, para conseguir vender seus produtos. Precisa criar pontes, né? Instrumentos financeiros diferentes tipo Blended Finance, fundo de impacto com foco em valores menores, garantia solidária e também plataformas de apoio técnico para ligar esse potencial todo com o capital que quer gerar impacto. Então, fica quase uma mensagem direta para as instituições financeiras, para os fundos de impacto, para as agências de fomento aqui no Brasil, tipo o BNDES e outras. A análise sugere que talvez a próxima grande onda de inovação sustentável, aquela que vai realmente transformar a sociedade e o ambiente em escala, não venha dos projetos gigantescos, dos elefantes brancos, mas sim desse formigueiro de iniciativa local. Gostei muito da metáfora que a análise usou, um exército de formigas inovadoras. Passa bem essa ideia de capilaridade, né? De resiliência, de inteligência coletiva, trabalhando ali na base. É uma metáfora ótima, né? Porque pega bem essa mudança de olhar que está acontecendo. Historicamente, a gente pensou desenvolvimento muito de cima para baixo, né? Grandes planos, grandes investimentos centralizados, esperando que o benefício fosse pingando até chegar na base. O que essa experiência africana sugere, e que tem tudo a ver com o Brasil, é a força do modelo inverso, o bottom-up, que nasce de baixo para cima. A inovação que brota da necessidade real, do conhecimento local que foi acumulado por gerações, da criatividade de quem vive o problema e busca a solução ali no dia a dia. E voltando para o mercado de carbono, essa abordagem bottom-up, focada na comunidade, parece ser também a chave para construir a credibilidade que o mercado tanto precisa, né? Projetos que já nascem com apoio local, que geram benefícios claros para todo mundo, tendem a ser mais sustentáveis no longo prazo e a gerar créditos com uma percepção melhor de qualidade. Sem dúvida alguma, a duração do projeto, a aceitação pela sociedade, a garantia de que os benefícios para o clima são reais, são adicionais, tudo isso fica mais forte quando o projeto tem raiz na comunidade. E isso se traduz em quê? Em créditos de carbono de maior integridade, que são menos fáceis de criticar e que provavelmente vão valer mais no mercado voluntário, que está cada vez mais exigente com qualidade, com co-benefício. É um ciclo virtuoso, sabe? O foco no local gera confiança, que gera qualidade, que atrai mais investimento para o local. Certo. Então, se a gente fosse resumir a grande mensagem dessa análise sobre a África e os ecoempreendedores, qual seria o principal aprendizado? Olha, eu acho que a lição principal é um lembrete bem forte. As soluções mais eficazes, mais justas e que duram mais
para desafios enormes e complexos como a crise do clima e o desenvolvimento sustentável, muitas vezes elas não vêm de planos mirabolantes, feitos em escritórios distantes, elas vêm da inteligência coletiva, da capacidade de adaptação, da inovação que surge ali na base das comunidades locais. É um modelo que, por natureza, tende a ser mais inclusivo socialmente, mais resiliente a crises e, o que é fundamental para o mercado de carbono, mais transparente e confiável. E para o Brasil, né, que está sempre buscando um jeito de juntar desenvolvimento econômico com sustentabilidade, com justiça social, especialmente em lugares tão importantes como Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, a lição parece ser olhar com muito mais atenção e investir de forma bem mais decidida na capacidade criativa e empreendedora do nosso próprio povo. Dos pequenos produtores, das comunidades tradicionais, dos inovadores locais. Exato. E isso deixa a gente com uma reflexão final, talvez um pouco provocadora. Será que quando a gente pensa nos grandes trunfos do Brasil para a economia do século XXI, será que o recurso mais valioso, e que a gente ainda usa muito pouco, não é só a nossa biodiversidade imensa, nossa terra fértil, nossa água, nosso sol? Será que não é também o capital humano, o conhecimento tradicional acumulado e principalmente esse potencial empreendedor que está ali latente nessas comunidades? Fica a pergunta, né? Como é que a gente pode redesenhar nossos sistemas de financiamento, nossas políticas públicas, nossas estruturas de apoio, até as regras do mercado de carbono, para conseguir de verdade destravar essa energia inovadora local toda? Talvez a chave para muitos dos nossos maiores desafios já esteja aqui, só esperando as condições certas para florescer com toda a força. Uma reflexão fundamental para a gente fechar a nossa conversa. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbon Fi para se manter sempre atualizado.